Olá, gente querida. Bem-vindos ao canal Uma Vida Abençoada Não Acontece por Acaso. E bem-vindos ao nosso seminário, à nossa escola, ao nosso estudo Metanoia, mudança profunda de mentalidade. E hoje eu quero conversar com você na segunda aula sobre consciência. Sem consciência, escravos. Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, capítulo 12 e o verso 2, ele deixa alguns segredos, que são segredos significativos, relevantes, para quem deseja uma vida transformada. E diz assim, no verso 2 do capítulo 12 aos Romanos, diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Essa é a parte A do texto. E eu gostaria de iniciar dizendo para você que sem consciência, sem milagres. Paulo começa estabelecendo um princípio dizendo que você não deve se conformar com a vida que você vive. Se você tem consciência, aqui está o segredo, se você tem consciência de que a sua vida precisa melhorar, então não se conforme com o estado de vida que você vive. Não se conforme com a vida escassa. Não se conforme pelo fato de você estar vivendo aquém do que Deus tem para você. Não se conforme de viver abaixo daquilo que Deus planejou para a sua vida. O texto fala indiretamente sobre consciência, porque a Bíblia diz: não vos conformeis. Mas o fato de você não se conformar, de você dizer eu vou mudar, isso exige consciência. Sem consciência, refém dos erros. Sem consciência, refém do fracasso. Sem consciência, sem libertação. Não tem como você viver o melhor que Deus tem para a sua vida sem consciência. Não há como você viver a vida abundante na sua vida sem consciência daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa melhorar. Consciência. A consciência é a porta de entrada para milagres. Se você não tiver consciência do que você fez, do que você está fazendo, daquilo que você precisa mudar, se não houver essa consciência, não haverá milagres. O milagre começa em nós. E esta porta da consciência, ela se abre pelo lado de dentro. Sem consciência, sem transformação. Sem consciência, sem renovação. Como é ruim você lidar com pessoas que não admitem, que não têm consciência de mudança, que não têm consciência dos seus erros, que preferem criar histórias do que admitir os seus erros. Como é difícil. Como é difícil você lidar com um cristão que não admite que a sua vida espiritual está rasa, a sua vida espiritual não flui, porque ele está negligenciando princípios básicos, a oração, a leitura da palavra, o congregar. Como é difícil você lidar com essas pessoas que preferem criar justificativas, preferem criar historinhas do que admitir que erraram, sem consciência, escravos. Como é difícil você lidar com um pai que não admite que o seu filho está distante, que o seu filho não está respondendo aquilo que ele gostaria, mas porque ele trocou a sua presença pelo tablet, pelo celular, pelos joguinhos no Netflix, trocou a sua presença por presentinhos, esquecendo que o seu filho, a sua filha, os seus filhos estão esperando
é você. Está esperando, seu filho está esperando, é o seu abraço. Os seus filhos estão esperando o seu carinho. Muitas pessoas estão cometendo o mesmo erro que Davi cometeu. São excelentes empresários, excelentes profissionais, mas como pai é uma vergonha, porque não tem tempo para o seu filho, não tem tempo para dedicar um pouco do carinho. Como é difícil você lidar com esses pais orgulhosos que não admitem que estão deixando a desejar em relação ao cuidado. Como é difícil você convencer um marido, esposo, que o amor não morre por morte natural, e sim por descuido. Como é difícil. É preferível inventar desculpas, criar justificativas, do que admitir que está deixando a desejar. Como é difícil convencer uma mãe que ela está aquém daquilo que Deus espera, está aquém do papel que ela deve exercer como esposa, como mãe. Como é difícil você lidar com pessoas orgulhosas, pessoas que não admitem, pessoas que não reconhecem, pessoas que estão sempre prontas a justificar, estão caindo na síndrome de Adão, criando justificativas, colocando até mesmo em Deus, culpando Deus porque as coisas não estão dando certo, não estão fazendo, não estão cumprindo o seu papel, não estão fazendo o que devem fazer e ainda tem a petulância de culpar a Deus por aquilo que está dando errado. Está dando errado porque você errou. Está dando errado porque você é que fez o que não devia ter feito ou negligenciou o que era para fazer. Mas admita, tenha consciência e admita. Se você deseja uma mudança na sua vida, você precisa admitir. Você precisa admitir a sua fraqueza. Você precisa admitir os seus erros. Você precisa admitir o seu orgulho. Você precisa admitir que você não ouve conselhos, que você é dono da sua opinião, que você é dono da verdade. Você precisa admitir isso. Você precisa admitir que o erro é seu. E então você vai provar essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Somente admitindo o seu erro, admitindo a sua falta, admitindo a sua fraqueza, é que você vai ser uma nova pessoa. Sem consciência, sem renovação. Sem consciência, sem renovo. Sem consciência, sem vida nova. Jesus Cristo veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Não está falando de escassez, nem está falando apenas do suficiente, mas está falando do transbordo. Deus deseja que você tenha uma vida de transbordo em todas as áreas, mas você precisa admitir que existem áreas na sua vida que você está deixando a desejar. Existem áreas na sua vida que você está deixando a desejar, por conta do orgulho, porque você não ouve conselhos, porque você pensa que é o dono da verdade, porque você pensa que você tem a última palavra. Mas Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não se conforme com a vida que você está vivendo, não se conforme com esta vida familiar que você está vivendo. Procure melhorar. Não se conforme com essa vida escassa, com essa vida sem expectativa, essa vida sem esperança. Não se conforme com isso. Não admita que pelo fato de você ser imperfeito, e todos nós somos, não admita que errar faz parte do nosso DNA. Não, lute para você errar menos. Lute para você acertar mais. Tenha humildade e admita que você precisa aprender. Tenha humildade e admita que você errou por conta do orgulho. Admita.
Tenha consciência e mude. Tenha consciência e permita que Deus mude a sua vida. E mudar a vida não é apenas mudar de endereço. Mudar a vida não é mudar de roupa, é mudar de cabeça. É mudar de pensamentos. É alterar o seu comportamento. É levar você a fazer o que você não fazia e deixar de fazer muita coisa que não serve para nada. Só serve para trazer prejuízo, atraso na tua vida. Tenha consciência que você precisa mudar. Tenha consciência que você precisa mudar a sua forma de pensar. Tenha consciência que você precisa mudar esse comportamento. Tenha consciência que você precisa de Deus. Jogue seu orgulho no lixo. Jogue esse orgulho fora e admita que se você deseja mesmo uma vida transformada, então você precisa de Deus. Tenha consciência de que sem Deus, sem vida, sem Deus, sem alegria, sem Deus, sem vida abundante. Admita. Grave essa palavra que Paulo escreve. Não vos conformeis. Não se conforme com o não deu. Não se conforme com o está errado. Não se conforme com o fracasso, com os erros. Mas a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que precisa mudar não são os outros, somos nós. A mudança que nós esperamos começa em nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e fique com esta palavra: consciência. Sem consciência, escravo. Deus te abençoe.